forte no livro. E me pareceu um livro muito amadurecido, muito pensado, no bom sentido do termo, não planejado, mas ele pensado. Um livro, porque ele caminha com uma fluência muito grande e debate os temas sem cair naquele juízo de valor. É assim, uma apresentação dos fatos que ele vai tendo uma crescente, puxando uma cumplicidade do leitor, né? Quer dizer, isso não foi intencional, mas como é que isso acaba... Ou não sei, pode ter sido até intencional. Não é intencional, mas eu acho que isso é fruto do processo de trabalho de fazer esse livro. Eu levei 4 anos trabalhando nele. Não é um livro assim de sentar e fazer de qualquer modo. Não é uma história que eu já tenho pronta e sei como vou contar. Eu não tinha uma história pronta. Eu tinha um tema e alguns personagens. E aí fui... Como eu sabia que queria falar em calúnia, infâmia, também fui lendo sobre isso, fui pesquisando, fui procurar ver as cartas de Arthur Bernardes na Fundação Getúlio Vargas, as outras coisas. Fui vendo o que era essa tradição brasileira horrorosa de fazer dossiê contra os outros, porque não é agora os aloprados, isso vem desde muito antes, né? Eu falei nas do Bernardes, a gente tem o Plano Cohen, o do dossiê Caimã, a Carta Brande. A gente, na história da República, é um horror, é uma vergonha isso para nós. A facilidade com que se veiculam essas coisas. Então, eu quis ler cada uma, quis ver. Teve muita coisa que ficou de fora porque eu achei que pesava. Que se eu fosse entrar, por exemplo, na discussão de se houve ou não complô para matar os integrantes da Frente Ampla, o Juscelino, o Jango e o Lacerda, isso saía do livro, então eu menciono muito de passagem. Mas tem toda uma pesquisa histórica feita aí ao longo desses 4 anos. Algumas coisas eu aproveitei, outras não, mas elas ajudam a dar essa densidade que o livro realmente acaba tendo, porque às vezes uma menção, uma alusão de passagem, uma imagem que eu uso, está se referindo a alguma coisa que está muito sólida por trás, né? E acabou sendo um livro muito moderno, né? Muito, assim, dentro do que a gente entende de literatura moderna, de não discutir só o seu tempo, mas de refletir sobre o aspecto geral do caráter, no caso aqui, o caráter brasileiro. Mas eu acho que essa é uma saída do romance, né? Para manter o romance muito vivo dentro da literatura, dentro da cultura. Hoje, quando existe tanta narrativa visual com muita força, no cinema, na televisão, em todos os YouTubes da vida, acho que realmente essa capacidade de discutir, de dar uma densidade à linguagem, em que cada coisa que está sendo dita ali é muitas coisas ao mesmo tempo, isso é uma força que só o romance tem. E por isso é que ele se mantém. É belíssimo. Agora, eu gosto muito do seu trabalho como... também como ensaísta, né? Exatamente porque ele tem uma linguagem do romancista, da romancista, né? Quer dizer, ela não se prende àqueles chavões e aquela impostura que tem a coisa mais acadêmica, né? Você está lançando Silenciosa Algazarra. Essa coisa já é até interessante que você explica aqui na abertura, essa coisa de como a algazarra pode ser silenciosa. Mas é interessante a defesa que você faz, não propriamente da literatura, que seria um lugar comum, mas da necessidade da leitura e do próprio leitor, né? Sem cair naquela coisa do coitadinho que não foi alfabetizado e etc, etc. Né? Quer dizer, como é que está isso aqui dito nesse eu primeiro queria fazer um elogio ao leitor presente aqui, que é um leitor que vê essas coisas no livro. Eu acho que essa questão da linguagem que você torna a voltar agora a respeito da ensaísta que escreve como romancista, isso é uma observação que eu gosto muito, fico muito lisonjeada com ela. Isso, às vezes, já foi levantado contra mim nos meios acadêmicos como se fosse um indício de pouca seriedade minha, porque eu escrevo de um jeito que qualquer um entende. Às vezes dá só uma perplexidade. Eu me lembro que o meu primeiro livro
foi a minha tese sobre Guimarães Rosa, sobre o nome próprio Guimarães Rosa, chama O Recado do Nome. E foi uma tese que eu fiz na França, quando eu estava no exílio. Meu diretor de tese foi o Roland Barthes, que era um crítico poderoso, famoso, rigorosíssimo, e famoso por ter uma linguagem muito difícil, muito difícil de se entender, complexa, por ser muito exata, aplicada, cada coisa com o seu termo muito exato e um jargão específico. Então, quando chegou ao final da minha tese com ele, antes ainda de eu publicar o livro, ainda estava lá, ele, na discussão da tese, ele levantou essa questão da linguagem. Ele disse que todo ano eles recebiam vários alunos para fazer trabalhos lá na universidade que abusavam do jargão e tinham os conceitos muito frouxos, que eles jogavam aquelas palavras todas sem saber muito bem a que estavam se referindo. E que isso era uma coisa recorrente, todo ano parecia. E que pela primeira vez a banca examinadora tinha achado que estava encontrando um estudante, no caso eu, um candidato à aprovação da tese, que dominava perfeitamente os conceitos, mas que se recusava a usar o jargão. Então, eles queriam discutir isso para ver por quê, porque isso provavelmente era uma proposta consciente. E, então, eu tive que defender essa minha linguagem, uma linguagem que eu falava por imagens. Eles, inclusive, tinham feito levantamento de algumas das imagens, chamaram do meu estilo culinário, porque eu falava em 1000 folhas de significado, que você puxa uma, a outra está vindo junto, e na cebola, de vários significados, como você não sabe qual a casca, quando termina uma emenda com a outra. Eles fizeram um levantamento das minhas imagens, falaram nisso. E eu expliquei que eu escrevia um livro, eu estava fazendo uma tese, que eu não pretendia que fosse lida apenas por especialistas dentro da universidade. Eu queria que os professores de ensino médio no Brasil pudessem ler e entender, que os leitores de Guimarães Rosa, comuns, médios que não fossem professores, não fossem literatos, pudessem perceber o que eu estava querendo dividir com eles a respeito de Guimarães Rosa. E que então era realmente uma proposta de ampliar, mas que eu achava que o conceito tinha que ser rigoroso. Eu acho que isso é uma coisa que eu continuo um pouco tendo, que é querer falar de coisas, no caso dos ensaios aí, de coisas sérias, fundas, bem fundamentadas. Eu procuro sempre ter um raciocínio, uma lógica que eu desenvolvo, argumentar bem. Quando necessário, eu recorro à citação, ao respaldo de um outro estudioso que viu aquilo, para concordar ou para discordar, enfim. Mas eu gostaria que um leitor comum pudesse ler e se deliciar com isso. Pois é, essa coisa de dessacralizar a questão da visão sobre a literatura, porque com a passagem da crítica do jornal para a universidade, é que acabou perdendo muito e ganhando muito esses jargões, né? Quer dizer, a sua proposta também é exatamente essa, né? Enfim, dizer, olha, é possível falar de maneira clara sobre esses assuntos. Eu acho que isso é uma coisa que sempre me fascinou na linguagem no português do Brasil, nessa linguagem brasileira. Eu, por exemplo, quando fiz jornalismo, eu fui jornalista há muitos anos, mas desses muitos anos, 10 anos eu trabalhei em rádio. E o bom texto de rádio era aquele texto, a gente escrevia, eu escrevia a reportagem, que eu ia ler tudo, mas eu lia diante do microfone como se eu estivesse improvisando, como se não tivesse um texto escrito. Então, tinha hesitações, tinha, assim, registros de linguagem oral. E isso, eu tinha um programa diário em que eu fazia isso. Isso, eu sei que é uma coisa a ser buscada no rádio. Da mesma forma, na literatura, eu tenho muita coisa em literatura infantil, que é um outro registro de linguagem que usa muito o coloquial, o oral, o familiar, e nem por isso pode deixar de ter uma qualidade literária rigorosíssima, porque senão a criança cansa daquilo, vai ver outra coisa, só serve para uma geração, quando chega aí daqui a pouco, 5 anos depois ninguém mais se interessa por aquilo, né? Então, eu acho que o fato de ter trabalhado em rádio, de fazer literatura infantil, de ter sido professora, que é uma maneira de fazer o aluno entender um assunto complexo, acho que tudo isso contribui para essa minha preocupação com uma clareza na linguagem quando se trata de explicar alguma coisa. Que ótimo. Ana, mais uma vez, brigadíssimo por sua participação aqui no Leitura. Isso é sempre uma conversa muito agradável. Muito obrigada a você.
Cada vez mais longe de livrarias e escolas, os poetas resistem e fazem de sua arte uma bandeira. Procuram desvendar o que caminha no íntimo de suas sensações. E este discurso pode derivar para a introspecção ou protesto. O poeta Raimundo Gadelha opta pela reflexão íntima. Seu mais novo livro, 10 íntimos fragmentos do indecifrável mistério, lançado pela Escrituras, é um passeio pelos sentimentos mais profundos do poeta, um passeio pelo mundo imaginário que o habita. Gadelha acredita que, além do conteúdo literário, um livro deve ser feito também como objeto de arte. Por isso, seu novo livro traz o suporte das ilustrações de Sérgio Gomes, e elas espelham exatamente aquilo que está dito em palavras. Daí completam o texto sempre lírico, mas também angustiado com todas as incertezas da vida. Todo o livro, enfim, se compõe como uma canção de amor, com todas as impossibilidades do amor idealizado, e assim se faz moderno, pois é do homem atual que o poeta Raimundo Gadelha extrai os elementos necessários à sua lírica densa, filosófica, de profundos mergulhos na alma humana. Quando a poesia descamba para o coletivo, há uma outra vertente da poética que prefere falar de todos os homens e deixa de lado o olhar da introspecção para falar as vozes das ruas. Este é o caso da poesia marginal e parte do que se seguiu daí em diante. Este é o caso do poeta Frederico Spencer. Seu mais novo livro, Abril Sitiado, lançado pela Bagaço, está inserido no jogo poético que busca entender o mundo a partir dos conflitos coletivos e, com isso, cresce em humanidade. Do ponto de vista estilístico, Frederico aproxima-se da tradição pós-geração 45, ou seja, privilegia a palavra, a força da expressão, em detrimento à forma. E com isso canta a melancolia do amor, a dor das guerras políticas, as particularidades de uma cidade feminina e idealizada. Poeta da contemporaneidade, Frederico Spencer pensa e expressa seu tempo com uma lírica doída em suas sangrias naturais, mas carrega a esperança na ponta dos dedos. Dois lados de um mesmo universo poético e lírico, 10 íntimos fragmentos do indecifrável mistério de Raimundo Gadelha e Abril Sitiado, de Frederico Spencer. O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.